Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, conversando com vocês nesse dia 26 de março, ainda sobre os efeitos da situação do julgamento do Gabriel Barbosa, que ontem foi julgado por 5 votos a 4 e que foi colocado aí uma pena de 2 anos de suspensão para o Gabriel. Bom, nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês tudo o que vai acontecer daqui para frente, o porquê que as coisas aconteceram da maneira como aconteceu. Eu quero explicar para vocês a questão do contrato do atleta com o Flamengo, se o contrato vai ser suspenso, se não vai ser suspenso. Eu quero explicar para vocês por que que o Jobson usou cocaína e pegou 2 anos, e o Gabriel não usou nada e também pegou 2 anos. Eu quero explicar para vocês por que que o Gabriel, caso o pior aconteça e ele tenha que cumprir os 2 anos de suspensão, já pode voltar a treinar no final do ano de 2024. Eu quero explicar tudinho para vocês a respeito do que aconteceu com o Gabriel e sobre o que ainda vai acontecer. No plantão que nós fizemos ontem, a gente trouxe as primeiras informações que haviam. E aí, pessoal, eu dormi muito pouco hoje para poder conversar com alguns amigos que tramitam nessa área do direito esportivo, para a gente poder trazer para vocês informações a respeito do que aconteceu, por que aconteceu e o que pode acontecer com o Gabriel da maneira mais aprofundada, da maneira mais embasada. Eu estou aqui com o meu caderno aberto e eu vou precisar baixar a cabeça algumas vezes para poder ler aqui tudo que eu anotei, embasado em tudo aquilo que esses 3 amigos que são advogados da área do esporte me passaram, para eu poder passar para vocês cada um dos detalhes, tá? Mas eu já vou falando o seguinte para vocês. As dúvidas que vocês tiverem ao final desse vídeo aqui, coloquem, por favor, nos comentários, porque daí eu vou ver essas dúvidas, vou levar a essas pessoas e vou esclarecê-las em próximos vídeos, se for possível, tá bom? Então é o seguinte, eu peço para que você já chegue se inscrevendo no nosso canal. Nós somos hoje 152.529 inscritos, estamos muito perto aí da marca de 152.600 e eu gostaria muito que vocês nos ajudassem. Quero pedir também para vocês curtirem o nosso vídeo. Peço que esse vídeo aqui tenha uma média superior a 2.000 curtidas, que é o que o YouTube precisa para divulgar o nosso canal, para que a gente continue crescendo. E peço para que você comente e compartilhe os nossos vídeos também, beleza? Então bora chegar a 152.600 e ter mais de 2.500 likes nesse vídeo aqui. Posso contar com vocês? Bom, então vamos lá, nação. Ontem, o STJD-AD, que é o Pleno Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem aqui do Brasil, deu uma pena ao Gabriel de 2 anos de suspensão. O Gabriel pôde escolher ser julgado pelo STJD, que é o Pleno. Se ele quisesse, ele poderia ser julgado pelo TJD, que é uma instância abaixo. Se ele é julgado pelo TJD, ele poderia entrar com recurso no STJD, ou seja, ele seria julgado pela turma do Tribunal de Justiça Desportiva. A sentença que saísse, ele poderia recorrer ao STJD, que é o Supremo, e não conseguindo aquilo que queria, ele poderia recorrer ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, que é uma entidade internacional, que não quer dizer que ela está acima do STJD, e ao longo desse vídeo aqui eu vou explicar para vocês, tá bom? Por que que o Gabriel optou por ser julgado no STJD? Para encurtar a questão do recurso. Porque se ele é julgado pelo TJD, ele obrigatoriamente teria que recorrer ao STJD. Dificilmente o STJD anula ou reforma uma decisão do TJD. Então seria perda de tempo recorrer no STJD. Então o Gabriel optou por ser julgado pelo Pleno
pelo STJD para que as coisas acontecessem mais rápidas e, se as coisas não saíssem da maneira como ele esperava, ele recorrer, então, ao CAS. Então, o timing ficaria menor. Ok. Ele foi julgado, então, no pleno, no STJD, e tomou, por 5-4, a punição de 2 anos de suspensão. Punição mínima para esse artigo aqui, pessoal. Artigo 122. Fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta ou outra pessoa. Muitas pessoas estão argumentando o seguinte: não houve fraude, porque não há materialidade, comprovação verídica que ele fraudou o exame. Mas vejam bem, o artigo não fala só de fraude, fala de tentativa de fraude. O Gabriel, obviamente, parece não ter tido a intenção de fraudar. Foi mais um ato rebelde, foi mais um ato irresponsável. Mas atos rebeldes e irresponsáveis podem dar margem à tentativa de fraude. Não é um caso interpretativo, não, pessoal. Está previsto aqui, fraude ou tentativa de fraude. O que a defesa do Gabriel tentou fazer foi desqualificá-lo do artigo 122, inocentando ele. Não teve como tirá-lo do artigo 122, porque a atitude do Gabriel foi uma atitude tão irresponsável que ficou caracterizado a tentativa de fraude. Existe uma situação que nós temos que entender. O Gabriel fez o exame de sangue. O exame de sangue foi feito da maneira correta. E lá ficou provado que o Gabriel não tinha substâncias ilícitas no organismo, ou seja, o exame dele testou negativo. O que os juristas que eu consultei, foram 3 me passaram é o seguinte: Fabrício, tem que prestar atenção que qual foi o tempo que o Gabriel levou para fazer o exame de sangue, porque há substâncias que saem do organismo na parte da tarde, depois de ter dormido, ou seja, há substâncias que não apareceriam no exame de sangue pelo tempo que ele levou entre a coleta do exame de urina e o exame de sangue. Isso quer dizer que havia no organismo do Gabriel alguma coisa ilícita? Não. Só que, infelizmente, pela atitude do Gabriel, 5 auditores entenderam que houve a tentativa de fraude. O tempo do exame de urina para o exame de sangue pode configurar aí que o Gabriel teve tempo para expulsar do organismo alguma coisa ilícita que lá estivesse. Deu margem para essa interpretação. Por isso, 5-4. 5-4, gente, é uma questão muito apertada, é uma decisão muito apertadinha. Ele quase conseguiu sair disso daqui. E aí, se ele sai da fraude ou tentativa de fraude, se ele sai do artigo 122, aí eles enquadrariam ele em outro artigo, que muito provavelmente daria ao Gabriel uma multa e uma advertência. Mas ele não saiu disso daqui. E é aí que está o problema. Cabe recurso. Como eu expliquei no começo do vídeo, ele vai entrar com o recurso nos próximos dias no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. A Corte Arbitral do Esporte, ela não está acima da decisão de nenhum país. Ela só é a última instância esportiva que um atleta pode recorrer. E ela existe justamente por ela ser internacional. Ou seja, ela está fora das fronteiras de um país e, com isso, ela pode julgar tais decisões sem ter, vamos colocar assim, nenhuma situação de preferência. Um auditor X votou contra o Gabriel porque ele é fluminense, porque ele é Palmeiras, porque ele tem birra das atitudes do Gabriel. Isso pode acontecer dentro do nosso país, dentro de qualquer país. O CAS desconhece essa situação e ele existe para ser o mais
correto possível, seja homologando situações, seja reformando situações. E aí, pessoal, existe situações que o CAS reformou decisões aqui do Brasil mesmo, aumentando a pena. Tanto, pessoal, o próximo passo do Gabriel é entrar com o recurso no CAS. E aí o CAS, vendo que há a possibilidade do Gabriel ser inocentado, e a defesa do Gabriel vai usar o 5-4, que foi uma decisão muito apertada, para criar dúvidas já de início na Corte Arbitral do Esporte, o CAS pode conceder ao Gabriel o efeito suspensivo. O que seria o efeito suspensivo? Seria o Gabriel poder continuar trabalhando, jogando, exercendo a sua função de jogador de futebol, enquanto o CAS aprecia a matéria e julga a situação do Gabriel. O efeito suspensivo pode fazer com que o Gabriel continue atuando. Do tempo que ele tem que ficar. Pessoal, há o artigo 163 que fala sobre o período de suspensão. No parágrafo 2º ele diz: na hipótese de atrasos substanciais no procedimento de gestão de resultados e quando demonstrado pelo atleta ou outra pessoa que não deu causa a tais atrasos, poderá estabelecer o início do período de suspensão 1. Na data de coleta da amostra ou 2. Na data em que outra violação de regra antidopagem ocorreu pela última vez. Ou seja, gente, o julgamento era para ter acontecido em abril do ano passado, quando aconteceu a coleta e a denúncia. De abril do ano passado para agora, o STJD-AD não julgou por culpa própria. Não foi o Gabriel que impediu o julgamento. Então não é justo imputar ao atleta 1 ano a mais aí de punição, porque o STJD não deu conta de julgar. Então, conta o período de suspensão dele a partir lá de trás, de abril. Por isso, o Gabriel, na pior das hipóteses, teria que cumprir de abril desse ano até abril de 2025. Se tudo der errado e o CAS homologar, confirmar aquilo que foi determinado aqui no Brasil, o Gabriel, então, teria que cumprir sua sentença até abril de 25, ok? Faltando 1/4 para o término da pena, ou seja, faltando 3 meses para dar abril do ano que vem, o Gabriel já poderia retornar aos treinos no Ninho do Urubu, porque a suspensão implica a não poder ir no seu local de trabalho. Então o Gabriel sequer poderia ir ao Ninho do Urubu. Explicando sobre as comparações que estão acontecendo na internet. Fulano pegou tantos meses, ciclano pegou tantos meses. Pessoal, não dá para comparar a pena de um com a pena de outro se os artigos forem diferentes. O Gabriel está sendo julgado no artigo 122. Não é o mesmo artigo, por exemplo, que o Jobson foi julgado. Quando você detecta a substância que o atleta tem no organismo, você vai lá no livrinho de penalidades e você vê, para essa quantidade encontrada dessa substância, a pena é de tantos anos. Para essa outra substância, com essa quantidade que foi encontrada, a pena é de tantos anos. Já está tudo previsto lá, tá? O Gabriel não tem nada no organismo dele, ele não está sendo julgado por isso. Ele está sendo julgado por tentativa de fraude. A pena é mais severa, porque não se pode determinar aquilo que estava ou não no organismo dele. A princípio, então, pessoal, o Gabriel está fora das finais do Campeonato Carioca, porque vai levar de 8 a 21 dias para os caras poderem formular a entrada do recurso lá no CAS. Nesse período, então, ele tem que ficar fora de qualquer atividade que ele execute como jogador de futebol. Sobre a suspensão do contrato. A suspensão do contrato, ela está prevista na Lei Pelé, mas ela não é obrigatória. Ou seja, clube e jogador podem negociar essa situação. O Flamengo pode optar, por exemplo, em continuar pagando o contrato do Gabriel até o final do contrato dele em dezembro desse ano. O Flamengo pode optar
por continuar pagando e estender o contrato do Gabriel até agosto do ano que vem, por exemplo. O Flamengo aproveitaria os 8 meses que ele vai ficar parado no ano que vem. O Flamengo pode optar por suspender o contrato e os pagamentos do contrato para o Gabriel, deixando o contrato terminar em dezembro, ou suspender o contrato do Gabriel e os seus pagamentos, estendendo até agosto do ano que vem. Isso tudo vai ser combinado entre clube e jogador. Não há um impeditivo na legislação que os clubes tenham que tomar tal atitude. Não, isso é um acordo atleta-jogador. O Flamengo também pode usar a camisa 10 se assim desejar. Até essa pergunta eu recebi. E a camisa 10, Fabrício? Bom, se o Gabriel realmente tomar a punição, a pior delas, se o CAS homologar o que foi feito aqui dentro do Brasil, esse ano ele não joga mais. Como o Flamengo só inscreveu jogadores ainda no Campeonato Carioca, só no Carioca que a 10 não poderia ser utilizada. Na Libertadores, o Flamengo ainda não inscreveu seus jogadores, pode colocar 10 para outro jogador, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Então a 10 ficaria livre, tá? Pessoal, tudo indica que o Gabriel não se dopou. Mesmo que algumas regras ditem o seguinte: se não fizer o exame, a coleta da urina na hora certa, mesmo ele tendo feito o exame de sangue depois, e foram horas depois, bastante horas depois, mesmo tendo dado negativo, há substâncias que saem do nosso organismo sobre algumas circunstâncias. Por exemplo, com o passar das horas, tem substância que fica no nosso organismo por 15 minutos, por 1 hora, por 6 horas, por 8 horas. Tem substância que sai se a gente dormir, se a gente almoçar. Tem hormônios que não são detectáveis depois de um determinado prazo. É por isso que os caras carregaram tanto na mão em cima do artigo 122. Porque tentativa de fraude é tentativa de esconder uma determinada situação. Só para vocês terem uma ideia, o Mike Tyson, ele tinha uma prótese que ele usava, geralmente com a urina da esposa ou da filha, para poder fazer o teste antidoping, e aí ele não ser pego no doping, devia usar alguma coisa para aumentar a performance muscular dele. Então é por isso que a coleta é tão severa. E é por isso que ele não conseguiu ser absolvido aqui no Brasil. Além do que, é claro, pode haver perseguição por conta de preferência clubística também, sim. Espera-se que ele seja absolvido lá no CAS. Mas seria uma decisão do CAS, eu não diria inédita não, mas rara. Porque geralmente o que o CAS faz é manter ou aumentar a pena determinada. Vamos torcer a favor do Gabriel. Claro que vamos. Eu sou Gabizete, eu reconheço. Esse vídeo eu vou reconhecer. Sou Gabizete, sim, gente. Vou tatuar o Gabigol no braço, sim. Tô triste com a situação, sim. Mas eu sei reconhecer que o Gabriel agiu de forma irresponsável e leviana, gente. Há uma regra que vai ser aplicada, que vai ser cumprida. Então, que se trabalhe de acordo. Não é a primeira vez que o Gabriel faz isso. Lá no ano passado, o Gabriel quis sair do Maracanã naquele jogo contra o Fortaleza sem saber se ele seria o sorteado para o exame antidoping. Se ele sai, porque ele deixou o campo lesionado antes do jogo terminar, se ele sair, ele cai no sorteio e não está no estádio, pronto, está caracterizado o doping. O Brás brigou com ele para manter ele no vestiário contra a vontade dele. Então, assim, o Gabriel tomou atitudes onde ele se achou acima das leis do esporte. Não pode. Não pode. Torço para que ele seja absolvido, mas eu torço também para que toda essa situação torne ele uma pessoa melhor, mais humilde e mais respeitadora das leis do esporte. É necessário que o Gabriel entenda que ele, como um atleta profissional, que é ídolo de milhões de crianças, precisa seguir as regras e se comportar como tal. Torço por ele, muito, de verdade. Mas ele está colhendo o que ele plantou. Que tudo dê certo, que ele seja absolvido, que ele consiga o recurso, possa atuar, melhore, que o Flamengo consiga renovar com ele, porque tem isso também, gente. O Flamengo agora já sabe qual é a perspectiva para uma possível proposta de renovação. E agora o Flamengo está em situação melhor
para poder negociar. Financeiramente falando, o Flamengo tem que jogar lá para baixo os valores devido a tudo que aconteceu com o atleta. Até o valor mercadológico dele, com relação a fazer propagandas e marketing, vai cair, porque a imagem dele está arranhada. É o melhor momento para o Flamengo poder negociar, pensando apenas aspecto clube como empresa. Gente, comenta se faltou falar alguma coisa para vocês. Eu tive alguns problemas com o microfone, tive que trocar o microfone. Vocês viram que no início ficou meio estourado e depois corrigiu. No que eu troquei de microfone, eu posso ter me desconcentrado e esqueci de falar alguma coisa. Então comenta aqui para colocar a dúvida que ficou para eu correr atrás e responder vocês. No início do vídeo eu falei 2.500 likes, né? No que eu troquei o microfone eu vi. Isso daí é normal no nosso canal. Então vou pedir para vocês 10 mil likes, tá? Para nos ajudar referente ao YouTube. Sorte pro Gabriel, juízo pro Gabriel. Tamo junto, nação. Amo muito vocês. Obrigado por tudo. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo, ferro.